Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência aqui à nossa aula de estatística de acidente, né? Nossa terceira aula aí, trazendo conceitos sobre estatística de acidente. Vamos adentrar, né, novamente aqui a nossa taxa de frequência. Para você que está acompanhando essa gravação aqui agora, muito obrigado. Obrigado aí pela parceria, né, de acompanhar as aulas de formato remoto. Fiquem à vontade para intervir aí, se for necessário, para fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, tá bem? Então, e também você que tá acompanhando essa gravação agora, muito obrigado por estar acompanhando, tá? E fica a dica, né, de vocês assistirem a aula anterior para dar sequência a essa aula, tá? Justamente para fazer sentido, né, para fazer conexão aí com o que a gente venho estudando até então. Quando a gente fala sobre estatística de acidente, a gente já falou bastante aí sobre as necessidades, né, de você levantar a quantidade de acidentes de trabalho na empresa e ainda fazer estatísticas desses dados para uma questão obrigatória, em primeiro lugar, e na sequência, para você também justificar, né, o seu trabalho e justificar aí como que você está fazendo a prevenção de acidente da empresa. Então a gente parou nesse slide aqui, um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar retorno, né? A gente vai dar sequência aqui a nossa aula, falando sobre a taxa de frequência. Então a taxa de frequência ela é calculada através da fórmula TF, né, que é a abreviação de taxa de frequência, igual ao número, né, que esse número vai ser o número de acidentados, né, com e sem afastamento do ambiente de trabalho, igual, né, e dividido ali, né, e dividido pelo número de horas trabalhadas ali, o HHT, né, que horas homem de exposição ao trabalho, exposição ao risco ambiental, de certa forma. Quando a gente fala então sobre taxa de frequência, eu dei alguns exemplos aqui para a gente praticar, né? Já trouxe lá a hora homem trabalhada, né? Que é de 1.800.000 horas ali. Se você acompanhou essas gravações até aqui, a gente já ensinou isso nas outras videoaulas, nos outros aulas remotos. E quando a gente fala exatamente sobre a hora homem trabalhada, nós estamos trazendo aqui então três casos, né? Três casos de acidente e nós temos ali a quantidade de hora homens trabalhada. Então vamos por partes aqui, que eu vou aplicar então a fórmula da taxa de frequência. Então taxa de frequência igual a N vezes 1 milhão, dividido aí pelo número de horas trabalhadas, né? Hora homens trabalhadas. Então a taxa de frequência ela é 3, porque são 3 acidentes, vezes 1 milhão, chegando ao valor de 3 milhões, dividido aí pelo número de horas trabalhadas, que é de 1.800.000 horas. Portanto, a taxa de frequência vai dar como resultado final o valor de 1,66, tá bom? E esses valores aí, como eu já falei também em outras aulas, a gente vai precisar enquadrar de acordo com as referências da OMS também, da OMS e da OIT, que fala sobre acidentes de trabalho. A gente fez uma outra prática aqui, no caso a gente está usando 4 acidentes, e nós temos aí a quantidade de hora-homens trabalhadas de 2.100.000. Então, a taxa de frequência, quando a gente utiliza a fórmula, né, é N vezes 1 milhão, dividido por hora-homens trabalhadas. Quando a gente aplica, então, a fórmula, vai ficar ali 4 vezes 1 milhão, sendo 4 milhões, dividido por 2.100.000. Né? Então, a taxa de frequência será de 1,90, tá bom? Eu já falei isso para vocês em outras aulas também, né? Outras gravações aí que você pode assistir aqui no nosso canal. Esse valor, né, vai dar um valor bem maior, né? 1,90, 1,90874, mas isso utiliza somente os dois números após a vírgula, tá bom? E aí a gente fez uma prática também, vou deixar para a gente passar isso rapidamente, né? Então a gente já viu isso nas outras aulas e nós paramos exatamente nesse slide aqui. Quando a gente pega então a situação da empresa, né, do setor A, nós temos ali 6 acidentes, o setor B com 3 acidentes e o setor C com 2 acidentes. Então, quando a gente
pega esses valores aqui, a gente vai aplicar a fórmula e a taxa, né, de frequência, né, a gente vai pegar o número de acidentes, ele vai ser então 6 vezes 1 milhão, né, portanto, 6 milhões, dividir pela quantidade de horas homens trabalhadas, nós vamos ter aqui esse valor e vamos chegar à taxa de frequência de 1,94, né? Se você está fazendo a calculadora aí, vai dar 1,948.05, mas como eu falei, a gente já exclui esses demais números e usa somente os dois após a vírgula, tá bem? Então, a taxa de frequência aí de 1,94. Quando eu pego ali a questão dos 3 acidentes, então eu tenho 3 milhões de acidentes, dividido aí pela quantidade de horas homens trabalhadas, portanto, seria 2.000 horas e 640. Eu tenho lá, então, o valor de 2.640, né, de 1,13, tá? A taxa de frequência aí, chegando a 1,13. E aqui nós temos uma situação bem hipotética, né? Bem hipotética realmente, aí falando sobre a quantidade de acidentes, somente 2 acidentes a cada 2.000, né? 2 milhões, 2.200 horas, né? De trabalho. Então, nós vamos chegar aos valores de 909, tá? Que é um valor bem inferior, né? Se for comparado aos outros casos ali, né? Nós temos lá 3 acidentes, nós temos 6 acidentes, e esse aqui, pessoal, de 2 milhões e 200 horas trabalhadas, ela vai chegar ali a algo em torno de um acidente a cada um mês aproximadamente, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso nas outras aulas. Quando então a gente vai fazer essa prática aqui agora, eu vou deixar mais 5 minutos aí para vocês, para fazerem esses cálculos, né? Justamente da empresa 3. É a questão dos 8 acidentes aí do setor A, 7 acidentes do setor B, 9 acidentes do setor C e 5 acidentes do setor D, tudo bem? Observem que a quantidade de horas homem trabalhadas é de 5.500, né, a 5.000, tá bom? Então, assim que passar esses... Vamos 5 minutos, não, vamos colocar 3 minutos somente. E aí, a gente, assim que passar esses 3 minutos, a gente retorna com a nossa aula, tá bem? Então, podem praticar aí, por gentileza. Beleza, pessoal, deu os 3 minutos aqui. Depois eu vou justamente editar essa parte, né? Mas vamos dar sequência, então, aqui. Dando sequência, então, à nossa prática, né? Então, se você pegou aí os 8 acidentes e multiplicou por 1 milhão de horas trabalhadas, né? Você vai ter 8 milhões de horas trabalhadas, né? Desculpa, se você tem aí, então, 8 milhões de... Vamos dar sequência aqui, tá? Depois eu vou editar toda essa parte aqui. Então, vamos dar sequência, então, aqui na nossa aula, né? Então, se a gente pegar 8 acidentes, né, vezes 1 milhão, nós teremos 8 milhões, e dividir por 5.500 horas homem trabalhada. Então, você vai ter a taxa de frequência, né, de 1,45. 7 acidentes vezes 1 milhão dividido por 5.500 horas homem trabalhadas, você vai ter a frequência, a taxa de frequência de 1,27. 9 acidentes vezes 1 milhão dividido por 5 milhões de horas 5.000 horas homem trabalhada, nós teremos aqui 1,80. E por final, nós temos aí 5 milhões da taxa de frequência dividido por hora homens trabalhadas, que são 5.000, você vai ter aí a taxa de frequência de 1, tá bom? Então, toda vez que a gente falar sobre esses valores aí, a gente vai utilizar a taxa de frequência. Então, a gente já aprendeu a hora homens trabalhadas e também aprendemos aqui a taxa de frequência. Sendo assim, a gente começa a estudar agora
Sendo assim, então a gente começa a estudar agora a taxa de gravidade. Nós já vimos lá a hora homens trabalhadas e nós vimos também a taxa de frequência. Quando a gente fala sobre a taxa de gravidade, é quão grave um acidente pode se tornar, tá? Essa taxa, ela visa demonstrar uma relação, né, a 1 milhão de horas de exposição ao risco e os dias perdidos por todos os acidentados, né, e vítimas de incapacidade temporária total, mas os dias debitados, os dias que eles não ficam no trabalho, justamente porque, primeiramente, eles podem ser afastados, né, tendo uma incapacidade permanente, ou até em casos mais graves aí a morte, tá bem? Então, quando a gente fala sobre taxa de gravidade, nós estamos falando sobre um indicador que ele também indica, né, como o próprio nome diz, a gravidade daquele acidente, tá? Então, a gente utiliza aí essa taxa de gravidade em todos os casos de acidente, mas principalmente aí quando a gente quer calcular uma eventual incapacidade temporária ou permanente, ou ainda também casos mais graves, aí, como a gente está falando, casos de óbito, né, num acidente de trabalho. Então, quando a gente fala sobre a taxa de gravidade, a gente pega aqui, ó, nos casos de morte ou de incapacidade permanente, não devem ser considerados o que a gente chama de dias perdidos, tá? Até mesmo porque depois de uma morte ou uma incapacidade permanente, não tem como a gente ficar calculando a quantidade de dias que o trabalhador vai ficar afastado, tá bem? Como a gente fala de incapacidade permanente, uma tetraplegia, um acidente no qual o trabalhador ele não retorna ao trabalho, não tem como a gente ficar considerando, né, para fins estatísticos, não tem para como a gente ficar considerando aí uma eventual retorno daquele trabalhador, porque como o próprio nome diz, ele não vai retornar, ele tem uma incapacidade permanente, tá bom? Ou em casos de morte aí também, a gente não utiliza, justamente porque não tem como a gente prever um retorno desse trabalhador, tá bom? Por mais irônico que isso possa parecer, né, não tem como a gente prever, né? Isso não ocorre, não entra para fins estatísticos. Mas apenas os dias debitados, tá bom? Eu vou explicar isso na prática de uma forma melhor, mas o que eu quero dizer com isso? A gente utiliza somente os dias debitados. Então, na taxa de gravidade, a gente vai ter o que a gente chama de DP, que são dias perdidos, e os dias debitados, tá? Que são os DDs aí, ligados à taxa de gravidade. A não ser que no caso do acidentado perder no dia superior ao debitar da lesão permanente sofrida, tá bem? E aí a gente vai ensinar um pouquinho melhor esse cálculo. Quando eu falo sobre taxa de gravidade, naquela ABNT, né, a 14280, elas utilizam aqui, dentro dessa tabela, nós temos aqui números, né, de dias debitados de acordo com a descrição. Então, lá numa causa de morte, utiliza-se, né, da descrição dias a debitar, 6.000 dias, tá bem? Por mais que a gente saiba aí que depois de 6.000 dias o indivíduo não vai voltar à vida, tá bom? A incapacidade permanente, a perda de visão de ambos os olhos, ou seja, dos dois olhos, também utiliza aí a mesma métrica, né? 6.000 dias perdidos, dias a debitar, tá bom? A perda de visão de um olho, 1.800, a perda do braço, né? A amputação do braço aí é no nível do cotovelo, né? Acima do cotovelo, 4.500 dias. A perda do braço abaixo do cotovelo, 3.500 dias. Perda da mão, né? Aqui é punho, não tá punho aí, mas é punho, né? Deve estar um erro de digitação. A perda da perna acima do joelho e perda da perna abaixo do joelho. E ainda também, em alguns casos, aí, perda da audição, como a gente falou, também deve ser calculado, porque existe uma correlação, né, do acidente de trabalho e a perda, no caso ali da doença ocupacional ocasionada pela perda da audição, pode ser ocasionado aí também, entrando como dias a debitar 3.000 dias. Então, a taxa de gravidade, nós temos assim como nos outros, né, nós temos somente que fazer ali uma resolução de dias perdidos, né, uma soma de dias perdidos mais de dias debitados.
Então, a taxa de gravidade é um número que demonstra a quantidade de dias computados nos acidentes com afastamento por 1 milhão de horas trabalhadas, tá bem? 1 milhão de horas homens à exposição ao risco. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Taxa de gravidade igual dias perdidos mais dias debitados, vezes 1 milhão de horas, dividido por hora homens trabalhadas. Se alguém buscar aí nas equações, né, das estatísticas que a gente aprendeu lá na escola, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, a gente geralmente começa a fazer o cálculo, né? A gente só consegue fazer o cálculo se a gente encontrar primeiramente o que está dentro do parênteses, tá? Então eu começo por dias perdidos e dias debitados. Quando a gente fala então sobre a taxa de gravidade, eu utilizo esses indicadores aqui, ó. O DG é taxa de gravidade, o dias perdidos, né, vem de DP, DD, dias debitados, e hora homens trabalhados, né, vem ali de HHT, também, que a gente pode representar também somente com H, tá bom? Mas então, quando a gente pega essa taxa de gravidade, vamos praticar aqui. Eu pego inicialmente os dias de perdidos, para a gente calcular o seguinte: são os dias de afastamento de cada acidentado, contando a partir do primeiro dia, tá? Que é o dia seguinte ao do acidente. Então, quando a gente utiliza para cálculos estatísticos, eu levo em consideração hoje, sendo, por exemplo, essa aula que está acontecendo hoje, no dia 9 de junho, aquele trabalhador que sofreu um acidente nesse dia de hoje, ele ganha aquele dia, né? A empresa paga o dia dele, tá bem? As horas dele naquele dia, e começa a contar para fins estatísticos e também para fins previdenciários a partir do primeiro dia após o acidente, que é o dia, vamos dizer assim, 24 horas depois do acidente, até o efetivo dia da alta médica, um dia anterior ao retorno ao trabalho. Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje o benefício previdenciário do INSS é de 15 dias. Então, se o trabalhador ele sofreu um acidente hoje, ele vai retornar, né, até 15 dias, né, para ele não ia ficar afastado pelo INSS, mediante a alta médica. Então, eu preciso saber exatamente que dia que o médico atestou que ele pode retornar ao trabalho. Não somente o médico do INSS, mas o próprio médico do trabalho da empresa, tá bem? Então, quando eu pego a situação de dias perdidos, eu levo em consideração que é o dia contado ao primeiro dia do afastamento até o dia da alta médica. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, basicamente com o que eu acabo de falar. No dia 3/4, né, foi uma sexta-feira de 2017, aquela pessoa sofreu lá um acidente, né, e o efetivo afastamento começou no dia 4/4, no dia seguinte, tá bem? E a alta médica, ela ocorreu no dia 19/5 de 2017. Então, eu tenho que contar também os feriados e domingos aqui. Então, vamos pegar essa situação que o trabalhador sofreu um acidente aqui no dia 3 de abril, uma segunda-feira. Eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. E a alta médica dele acontecendo no dia 19. Então, eu tenho 45 dias perdidos, tá bom? Observem que aqui nós temos dia 14, né, e dia 21 e dia 1, que são feriados, né? Geralmente aqui ligados aí a
tanto ao dia de Tiradentes, né, e dia de 1º de maio, ou também aí ser ligado Sexta-feira Santa, né, que pode ser cair aí, dependendo do calendário, pode cair no dia que for, tá bom? Mas geralmente é uma semana antes aí é uns 2 dias antes da Páscoa, né? Então, leva-se em consideração os feriados, né, do mês, ou leva-se também em consideração o domingo e feriados para a gente contabilizar. Guarda que nós fizemos aí um cálculo, né, e encontramos 45 dias perdidos. Então, na verdade, 46, porque tem o dia da alta médica, né? Então a gente conta aí também o dia 19, tá bem? E ele vai retornar efetivamente ao trabalho no dia 22 de maio, tá bem? Então, totalizando aí 46 dias perdidos, que é o cálculo que nós fizemos. Se ele ficou 46 dias afastado, certamente ele foi para o INSS, ele vai ter um retorno baseado no sistema previdenciário, né? Então, é ir para o médico da Previdência, o médico vai afastá-lo. Depois ele retorna, né, com uma carta do médico ortopedista, com o médico dele, falando que ele esteve alta, ou o médico do INSS pode avaliá-lo e também falar que ele tem alta naquele dia. E aí ele volta para a empresa, faz o retorno ao trabalho, e aí depois a gente para de contar a quantidade de dias perdidos. Então vamos imaginar que ele voltou lá do INSS no dia 18, mas ele teve a alta médica dele lá na empresa no dia 19. Então totalizou aí 46 dias no total. Se a gente já encontrou a taxa de dias perdidos, vamos encontrar agora os dias debitados, que ele é um pouquinho mais fácil, né? Ele já está naquele quadro que eu falei para vocês da NBR 14280. Os dias debitados é devido à incapacidade permanente, total ou parcial, né? E ainda em casos mais sérios aí é a morte. Atribuímos os dias debitados conforme a tabela contida na NBR 14280, que a gente já mostrou, mas na NBR, né, que eu deixei também o link na descrição do vídeo, caso vocês quiserem baixar essa NBR, ela é bacana para vocês lerem e conhecerem ela, e a gente utiliza ela também para cadastrar os números de acidentes de trabalho. Ele vai estar lá disponível no quadro 1, né, da NBR 14280, que são esses dias aqui, ó. Então nós temos ali diversas situações, né, casos bem específicos, né, por exemplo, a perda de uma falange de um dedo. Se for do polegar, 600 dias. Se for do indicador, do segundo dedo, 400 dias. Se for do terceiro dedo, 300. E por assim vai. Nós temos 5 dedos na mão, né? Então cada dedo ali equivale a um dia perdido, né? Cada situação equivale a uma quantidade X de dias perdidos. Observa, por exemplo, né, se for uma amputação na região da mão, né? A gente leva em consideração 3.000 dias, tá bem? Eu não vou ficar muito aqui em cima desses números, né? Justamente porque esses dados eles estão classificados, né, na própria NBR, né, 14280. E na prática também a gente vai utilizar essa tabelinha. Tá? E essa tabelinha ela não muda, justamente porque esses dias a debitar, né, eles já estão classificados de acordo com o meio estatístico que foi encontrado para a criação dessa NBR 14280. Então a gente pega outras situações aqui, né? Vamos por partes. Então eu pego ali a situação morte, 6.000 dias, incapacidade permanente total, no caso uma tetraplegia, uma paraplegia, de 6.000 dias. A perda do membro superior está dividido ali em punho e cotovelo, né? Ou de cotovelo até a articulação do ombro. Então nós temos ali 3.600 dias, 4.600 dias. Nós temos a situação das mãos que eu acabei de citar, né? Podendo equivaler ali no mínimo de 100, né, dias até no máximo ali 3.000 dias, no caso da perda total da mão, tá? A região do carpo é a região ali onde faz a flexão do punho, né? Então seria a amputação total da mão. Ou situações ainda voltadas ao membro inferior,
né? Então, nós temos ali amputações de 4.500 dias, 3.000 dias. Nós temos ali umas situações mais voltadas ali a uma classificação na região do membro inferior do pé, tá bom? Podendo ser no máximo ali 2.400 dias, ligadas aí a uma perda total do pé na região do tarso, que assim como o carpo é a região que faz a flexão, né, do pé, tá bem? No caso, o carpo faz a flexão da mão, o tarso faz a flexão do pé. Nós temos uma situação de perturbação funcional, que não é uma perda total, né, mas tem as perdas totais e tem as perdas parciais. Então, a perda de visão de um olho, né, ali um trabalhador que acaba tendo um acidente ali e perde a visão de um olho. Leva em consideração 1.800 dias. A visão de ambos os olhos, né, dentro de um acidente, em um só acidente, 6.000 dias. Perda de audição, 600 dias. E a perda de audição de ambos os lados, né, de ambos os ouvidos, em um só acidente, 3.000 dias, tá? Justamente porque também a pessoa não vai perder a audição novamente, né, depois que ele já perde ela de uma vez, de uma maneira total, tá bom? Então, o que eu preciso entender, pessoal? Que quando eu uso os dias a debitar, né, que ele entra na fórmula ali, eu preciso somar com os dias perdidos. Então, eu tenho todas essas situações aqui que eu já expliquei para vocês, mas isso vai estar na fórmula, tá? Eu só preciso encontrar aonde se enquadra, né, com a relação do meu acidente. Então, se for um acidente voltado lá, perda da mão até o punho, eu sei que são 3.000 dias. Eu sei que se for a perda da visão de um olho, 1.800 dias. Então, eu utilizo esses cálculos aí que já estão na fórmula e já estão também na NBR 14280. Então, vamos por partes aqui. Então, eu preciso fazer um exemplo, né? E vamos fazer todo mundo junto aí para a gente andar todo mundo junto, né? Quando eu falo de uma indústria, né, no exemplo de uma indústria aqui, aconteceu um acidente no mês de abril de 2017, sendo que resultou em 46 dias perdidos, né, e totalizando ali 3.500 dias debitados, tá bom? Então, vocês já têm mais ou menos noção de que tipo de acidente aconteceu. Vamos voltar aqui no quadro. Se foram 3.500 dias debitados, provavelmente foi uma perda de amputação, né? Uma amputação abaixo do nível do cotovelo, por causa de 3.500 dias debitados aqui na forma. Com exposição aos trabalhadores que foram ali de 20.000 horas ao risco. Lembra, pessoal, que a quantidade de horas homens trabalhadas leva-se em consideração ao número total de trabalhadores daquela empresa. Por isso que esse número de horas homens trabalhadas é grande, tá bem? Então, qual que é a taxa de gravidade que a gente vai encontrar? Eu tenho dias perdidos e tenho dias debitados. Como eu falei para vocês, a gente começa a multiplicar, né, a fazer a fórmula aí dentro do que está nos parênteses, né? Então, eu tenho os dias perdidos, que são 46, eu somo, né? Eu coloco um sinalzinho de mais com a quantidade de dias debitados. Portanto, eu tenho ali que colocar mais 3.500 dias debitados. Então, na fórmula vai ficar assim, né? Eu tenho essa somatória de 46 mais 3.500 vezes 1 milhão, dividido ali pela quantidade de horas homens exposição ao risco, ou horas aos homens trabalhadas. Então, eu pego essa taxa de gravidade de 46 mais 3.500, totalizando 3.546. Eu multiplico por 1 milhão, né? Então, eu coloco ali a quantidade que faz parte da fórmula, tá? Esse 1 milhão vai fazer parte da fórmula. Então, eu vou encontrar ali 3.500.046, dividido por 20.000 horas trabalhadas, tá? Então, a gente vai chegar nesse valor aqui, né, de taxa de gravidade de 1,77, tá?
Então, nós temos essa equação, a gente chega nesse total, né, de 1,77. A taxa de gravidade, né, ela é levada em consideração esses multiplicadores, até mesmo porque eu preciso encontrar os dias debitados mais os dias perdidos, né? Primeiramente os dias perdidos, na sequência os dias debitados, chegando ali num total, né, nesse exemplo aqui, de 35.046. Eu multiplico por 1 milhão, eu vou chegar então a 35 milhões e 46, depois eu passo dividindo por 20.000 horas, tá bem? Totalizando ali 1,77. Então, vamos pegar esse cálculo aqui, ó, a gente vai chegar nesse valor final, tá bem? Ele é um pouquinho mais extenso, né? Essa avaliação, ele é um pouquinho mais detalhado, justamente porque eu preciso fazer a soma dos dias perdidos e dos dias debitados, tá bem? Então, isso acaba acontecendo dessa forma, igual a gente está mostrando aqui na equação. Então, vamos para a segunda parte, né? Eu vou fazer com vocês, depois a gente deixa aí os próximos a serem feitos de maneira sozinho, tá bem? Então, só pegando o enunciado, né? Em uma indústria aconteceu 4 acidentes no mês de maio de 2017, sendo que resultou em 36 dias perdidos e 1.800 dias debitados. Vamos voltar lá para ver, então, que provavelmente esse 1.800 dias debitado foi a perda da visão de um olho daquele trabalhador. Mas como para fins estatísticos a gente não leva em consideração somente o acidente, a gente leva em consideração os dias perdidos e os dias debitados, os trabalhadores foram expostos aí a 30.000 horas ao risco. Então a gente vai pegar, né, primeiramente 36 dias perdidos, mais 1.800 dias debitados. Eu multiplico por 1 milhão, chegando ali no valor de 1.800.036, né, o valor total, dividido pela quantidade de horas homens trabalhadas, que é de 30.000, né, de 30.000, chegando aí ao valor, né, que a gente vai encontrar de 61,2, tá bem? Então, toda vez que a gente for fazer a taxa de gravidade também, eu preciso colocar, né, uma separação, né, dessa vírgula. Então, quando a gente pega esses valores, eles servem justamente para a gente entender, né, a taxa de gravidade e depois utilizar ela lá naquela tabela da OIT, que eu vou falar depois para vocês se um acidente ele é classificado, então, como ele é classificado, a taxa de gravidade e ainda também a taxa de frequência, tá bom? Vamos deixar vocês praticando aqui, vou deixar 5 minutos para fazer esse cálculo, tá bem? Então, assim que passar esses 5 minutos, eu retorno para a gente fazer a correção. Só deu 5 minutos aqui, né? Vamos então fazer a prática dessa carvoaria. Então, leva-se em consideração a quantidade de dias perdidos e de debitados, justamente por causa também da horas de exposição ao risco, né? Então, eu pego ali 120 mais 3.000 dias, né? Totalizando 3.120, multiplico por 1 milhão, e assim que eu multiplico esse valor, eu entro ali com divisão de horas homem trabalhadas. Então, portanto, né, a gente vai chegar nesses valores aqui de 52,0, tá? Vamos arredondar essa taxa de gravidade, tá bem? Deve ter dado aí 51,97 nos números de vocês, né? Mas a gente faz esse arredondando, né? Justamente para pegar a taxa de gravidade. Quando a gente fala então sobre estatística de acidente, né, eu tenho que ter sempre, né, um olhar voltado para a NBR 14280. Em caso da lesão não constar ali na NBR 14280, sempre vão prevalecer os dias debitados indicados.
tá bem? Mesmo que haja diferença aí com os dias perdidos pelo acidentado. Somente vamos usar os dias perdidos quando esses números forem maior que os dias debitados indicados na tabela. Então eu preciso sempre ter, né, obedecer uma regra ali para colocar os dias debitados, os dias perdidos, né, sempre um na frente do outro, para fazer consistência na fórmula, e também levar em consideração que mesmo se os dias perdidos, né, eles forem, somente vamos usar essa diferença, se os dias perdidos forem um número maior que os dias debitados indicados na tabela que nós vimos aí na quadro 1 da NBR 14280. Então, toda vez que eu pegar uns exemplos aqui para a gente fazer, né, eu posso levar em consideração também que a gente pode pegar ali casos de dias sequentes, né, acidentes frequentes, né, de dias debitados e dias perdidos. Nesse caso aqui, nós temos uma luxação, né, nós temos uma fratura e nós temos a perda de visão de um olho. Tá? Luxação e fratura, eu não tenho dias debitados, mas no caso ali da perda da visão de um olho, eu tenho 1.800 dias que são levados em consideração para a gente calcular aí a perda da visão de um olho. Então, para a gente entrar aqui no nosso final de aula, né, eu vou calcular a taxa de frequência, a taxa de gravidade do ano de 2017, tá bem? Então, no caso 1, nós temos ali a taxa de frequência, vamos calcular aqui. Taxa de frequência, o número, né, de acidentes foi então de 1,66, já a taxa de gravidade foi de 1,35 e o zero aqui, tá bom? Então, a gente chega nesse final de taxa de frequência e taxa de gravidade. Toda vez que eu levar aqui se a situação do acidente ela é boa ou não, né, toda vez que ela indicar até 20, né, significa que a quantidade de frequência de acidentes é muito boa. Se for de 20,01 até 40, ela é classificada como boa, 40,01 até 60, regular, e acima de 60, péssima, tá? Esses são os valores aí que a gente calcula em relação à taxa de frequência, tá bem? Então, toda vez que eu falar para vocês aqui sobre taxa de gravidade, até 500 ela é considerada muito boa, de 500 a 500,01 até 1000 ela é boa, 1 milhão, né, até 2 milhões regular, e acima de 2 milhões, né, ela é levada em consideração como péssima, tá? Então, toda vez que a gente calcular a taxa de gravidade, essa é a tabelinha que a gente precisa enquadrar. Então, eu vou deixar para vocês fazerem isso como lição de casa e calcular a taxa de frequência e a taxa de gravidade. Né? Por exemplo, para uma empresa com os seguintes resultados no ano de 2017. Número de acidente com 5 afastamentos, número de acidente sem afastamento, né, foram 10 e com afastamento foram 5. Horas homens de exposição ao risco, 1.450.000 horas. Dias perdidos, 65 e dias debitados, 3.000, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo aqui e depois me mandarem, né, se vocês acharam que ela é boa, se ela é muito boa, ou se ela está ali como a taxa de gravidade também, tá bom? Sendo assim, pessoal, eu peço que vocês terminarem, ao que vocês fizerem o cálculo aí, pode me mandar um print do celular mesmo para mim pelo WhatsApp e a gente vai conversando. Ou manda no grupo da sala justamente para criar ali uma discussão sobre taxa de frequência e taxa de gravidade. Tá bem? Então, você que acompanhou a nossa aula, né, a gente encerra por aqui. Eu, eu volto para conversar com vocês aqui também após a gente encerrar a gravação. E você que acompanhou essa videoaula disponibilizada no YouTube aqui, eu agradeço. Muito obrigado. Até a próxima aula. Beleza, pessoal? Tudo bem? Muito bom dia a todos.
Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência aqui à nossa aula de estatística de acidente, né? Nossa terceira aula aí, trazendo conceitos sobre estatística de acidente. Vamos adentrar, né, novamente aqui a nossa taxa de frequência. Para você que está acompanhando essa gravação aqui agora, muito obrigado. Obrigado aí pela parceria, né, de acompanhar as aulas de formato remoto. Fiquem à vontade para intervir aí, se for necessário, para fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida, tá bem? Então, e também você que tá acompanhando essa gravação agora, muito obrigado por estar acompanhando, tá? E fica a dica, né, de vocês assistirem a aula anterior para dar sequência a essa aula, tá? Justamente para fazer sentido, né, para fazer conexão aí com o que a gente veio estudando até então. Quando a gente fala sobre estatística de acidente, a gente falou bastante aí sobre as necessidades, né, de você levantar a quantidade de acidentes de trabalho na empresa e ainda fazer estatísticas desses dados para uma questão obrigatória, em primeiro lugar, e na sequência, para você também justificar, né, o seu trabalho e justificar aí como que você está fazendo a prevenção de acidente da empresa. Então a gente parou nesse slide aqui um pouquinho mais para frente, mas eu vou dar retorno, né? A gente vai dar sequência aqui a nossa aula, falando sobre a taxa de frequência. Então a taxa de frequência ela é calculada através da fórmula TF, né, que é a abreviação de taxa de frequência, igual ao número, né, que esse número vai ser o número de acidentados, né, com e sem afastamento do ambiente de trabalho, igual, né, e dividido ali, né, e dividido pelo número de horas trabalhadas ali, o HHT, né, que horas homem de exposição ao trabalho. Exposição a risco ambiental, de certa forma. Quando a gente fala então sobre taxa de frequência, eu dei alguns exemplos aqui para a gente praticar, né? Já trouxe lá a hora homem trabalhada, né? Que é de 1.800.000 horas ali. Se você acompanhou essas gravações até aqui, a gente já ensinou isso nas outras videoaulas, nos outros aulas remotos. E quando a gente fala exatamente sobre a hora homem trabalhada, nós estamos trazendo aqui, então, três casos, né? Três casos de acidente e nós temos ali a quantidade de hora homens trabalhada. Então, vamos por partes aqui, que eu vou aplicar, então, a fórmula da taxa de frequência. Então, taxa de frequência igual a N vezes 1 milhão, dividido aí pelo número de horas trabalhadas, né? Hora homens trabalhadas. Então, a taxa de frequência, ela é 3, porque são 3 acidentes, vezes 1 milhão, chegando ao valor de 3 milhões, dividido aí pelo número de horas trabalhadas, que é de 1.800.000 horas. Portanto, a taxa de frequência vai dar como resultado final o valor de 1,66, tá bom? E esses valores aí, como eu já falei também em outras aulas, a gente vai precisar enquadrar de acordo com as referências da OMS também, da OMS e da OIT, que fala sobre acidente de trabalho. A gente fez uma outra prática aqui, no caso a gente está usando 4 acidentes, e nós temos aí a quantidade de hora-homens trabalhadas de 2.100.000. Então, a taxa de frequência, quando a gente utiliza a fórmula, né, é N vezes 1 milhão, dividido por hora-homens trabalhadas. Quando a gente aplica, então, a fórmula, vai ficar ali 4 vezes 1 milhão, sendo 4 milhões, dividido por 2.100.000. Né? Então, a taxa de frequência será de 1,90, tá bom? Eu já falei isso para vocês em outras aulas também, né? Outras gravações aí que você pode assistir aqui no nosso canal. Esse valor, né, vai dar um valor bem maior, né? 1,90, 1,90874, mas isso utiliza somente os dois números após a vírgula, tá bom? E aí a gente fez uma prática também, vou deixar para a gente passar isso rapidamente, né? Então a gente já viu isso nas outras aulas e nós paramos exatamente nesse slide aqui. Quando a gente pega então a situação da empresa, né, do setor A, nós temos ali 6 acidentes, o setor B com 3 acidentes e o setor C com 2 acidentes. Então quando a gente pega esses valores aqui, a gente vai aplicar a fórmula
E a taxa, né, de frequência, né, a gente vai pegar o número de acidentes, ele vai ser então 6 vezes 1 milhão, né, portanto, 6 milhões, dividir pela quantidade de horas homens trabalhadas, nós vamos ter aqui esse valor e vamos chegar à taxa de frequência de 1,94, né? Se você está fazendo a calculadora aí, vai dar 1,948,05, mas como eu falei, a gente já exclui esses demais números e usa somente os dois após a vírgula, tá bem? Então, a taxa de frequência aí de 1,94. Quando eu pego ali a questão dos 3 acidentes, então eu tenho 3 milhões de acidentes, dividido aí pela quantidade de horas homens trabalhadas, portanto, seria 2.000 horas e 640. Eu tenho lá, então, um valor de 2.640, né, de 1,13, tá? A taxa de frequência aí, chegando a 1,13. E aqui nós temos uma situação bem hipotética, né? Bem, bem hipotética realmente, aí falando sobre a quantidade de acidentes, somente 2 acidentes a cada 2.000, né? 2 milhões, 2.200 horas, né? De trabalho. Então, nós vamos chegar aos valores de 909, tá? Que é um valor bem inferior, né? Se for comparado aos outros casos ali, né? Nós temos lá 3 acidentes, nós temos 6 acidentes, e esse aqui, pessoal, de 2 milhões e 200 horas trabalhadas, ela vai chegar ali algo em torno de um acidente a cada um mês aproximadamente, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso nas outras aulas. Quando então a gente vai fazer essa prática aqui agora, eu vou deixar mais 5 minutos aí para vocês, para fazerem esses cálculos, né? Justamente da empresa 3. A questão dos 8 acidentes aí do setor A, 7 acidentes do setor B, 9 acidentes do setor C e 5 acidentes do setor D, tudo bem? Observem que a quantidade de horas homem trabalhadas é de 5.500, né, a 5.000, tá bom? Então, assim que passar esses... Vamos 5 minutos, não, vamos colocar 3 minutos somente. E aí, a gente, assim que passar esses 3 minutos, a gente retorna com a nossa aula, tá bem? Então, podem praticar aí, por gentileza. Beleza, pessoal, deu os 3 minutos aqui. Depois eu vou justamente editar essa parte, né? Mas vamos dar sequência, então, aqui. Dando sequência, então, à nossa prática, né? Então, se você pegou aí os 8 acidentes e multiplicou por 1 milhão de horas trabalhadas, né? Você vai ter 8 milhões de horas trabalhadas, né? Desculpa, se você tem aí, então, 8 milhões de... Vamos dar sequência aqui, tá? Depois eu vou editar toda essa parte aqui. Então, vamos dar sequência, então, aqui na nossa aula, né? Então, se a gente pegar 8 acidentes, né, vezes 1 milhão, nós teremos 8 milhões, e dividir por 5.500 horas homem trabalhada. Então, você vai ter a taxa de frequência, né, de 1,45. 7 acidentes vezes 1 milhão dividido por 5.500 horas homem trabalhadas, você vai ter a frequência, a taxa de frequência de 1,27. 9 acidentes vezes 1 milhão dividido por 5 milhões de horas 5.000 horas homem trabalhada, nós teremos aqui 1,80. E por final, nós temos aí 5 milhões da taxa de frequência dividido por hora homens trabalhadas, que são 5.000, você vai ter aí a taxa de frequência de 1, tá bom? Então, toda vez que a gente falar sobre esses valores aí, a gente vai utilizar a taxa de frequência. Então, a gente já aprendeu a hora homens trabalhadas e também aprendemos aqui a taxa de frequência. Sendo assim, então a gente começa a estudar agora a taxa de gravidade. Nós já vimos lá a hora homens trabalhadas e nós vimos também a taxa de frequência. Quando a gente fala sobre a taxa de gravidade, é quão grave um acidente pode se tornar, tá? Essa taxa, ela visa demonstrar uma relação, né, a 1 milhão de horas de exposição ao risco
e os dias perdidos por todos os acidentados, né, e vítimas de incapacidade temporária total, mas os dias debitados, os dias que eles não ficam no trabalho, justamente porque, primeiramente, eles podem ser afastados, né, tendo uma incapacidade permanente, ou até em casos mais graves aí a morte, tá bem? Então, quando a gente fala sobre taxa de gravidade, nós estamos falando sobre um indicador que ele também indica, né, como o próprio nome diz, a gravidade daquele acidente, tá? Então, a gente utiliza aí essa taxa de gravidade em todos os casos de acidente, mas principalmente aí quando a gente quer calcular uma eventual incapacidade temporária ou permanente, ou ainda também casos mais graves, aí, como a gente está falando, casos de óbito, né, no acidente de trabalho. Então, quando a gente fala sobre a taxa de gravidade, a gente pega aqui, ó, nos casos de morte ou de incapacidade permanente, não devem ser considerados o que a gente chama de dias perdidos, tá? Até mesmo porque depois de uma morte ou uma incapacidade permanente, não tem como a gente ficar calculando a quantidade de dias que o trabalhador vai ficar afastado, tá bem? Como a gente fala de incapacidade permanente, uma tetraplegia, um acidente no qual o trabalhador ele não retorna ao trabalho, não tem como a gente ficar considerando, né, para fins estatísticos, não tem para como a gente ficar considerando aí uma eventual retorno daquele trabalhador, porque como o próprio nome diz, ele não vai retornar, ele tem uma incapacidade permanente, tá bom? Ou em casos de morte aí também, a gente não utiliza, justamente porque não tem como a gente prever um retorno desse trabalhador, tá bom? Por mais irônico que isso possa parecer, né, não tem como a gente prever, né? Isso não ocorre, não entra para fins estatísticos. Mas apenas os dias debitados, tá bom? Eu vou explicar isso na prática de uma forma melhor, mas o que eu quero dizer com isso? A gente utiliza somente os dias debitados. Então, na taxa de gravidade, a gente vai ter o que a gente chama de DP, que são dias perdidos, e os dias debitados, tá? Que são os DDs aí ligados à taxa de gravidade. A não ser que no caso do acidentado perder no dia superior ao debitar da lesão permanente sofrida, tá bem? E aí a gente vai ensinar um pouquinho melhor esse cálculo. Quando eu falo sobre taxa de gravidade, naquela ABNT, né, a 14280, elas utilizam aqui, dentro dessa tabela, nós temos aqui números, né, de dias debitados de acordo com a descrição. Então, lá numa causa de morte, utiliza-se, né, da descrição dias a debitar, 6.000 dias, tá bem? Por mais que a gente saiba aí que depois de 6.000 dias o indivíduo não vai voltar à vida, tá bom? A incapacidade permanente, a perda de visão de ambos os olhos, ou seja, dos dois olhos, também utiliza aí a mesma métrica, né? 6.000 dias perdidos, dias a debitar, tá bom? A perda de visão de um olho, 1.800, a perda do braço, né? A amputação do braço aí é no nível do cotovelo, né? Acima do cotovelo, 4.500 dias. A perda do braço abaixo do cotovelo, 3.500 dias. Perda da mão, né? Aqui é punho, não tá punho aí, mas é punho, né? Deve estar um erro de digitação. A perda da perna acima do joelho e perda da perna abaixo do joelho. E ainda também, em alguns casos, aí, perda da audição, como a gente falou, também deve ser calculado, porque existe uma correlação, né, do acidente de trabalho e a perda, no caso ali da doença ocupacional ocasionada pela perda da audição, pode ser ocasionado aí também, entrando como dias a debitar 3.000 dias. Então, a taxa de gravidade, nós temos assim como nos outros, né, nós temos somente que fazer ali uma resolução de dias perdidos, né, uma soma de dias perdidos mais de dias debitados. Então, a taxa de gravidade é um número que demonstra a quantidade de dias computados nos acidentes com afastamento por 1 milhão de horas trabalhadas, tá bem? 1 milhão de horas homens à exposição ao risco. Então, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó. Taxa de gravidade igual dias perdidos mais dias debitados,
vezes 1 milhão de horas dividido por hora homens trabalhadas. Se alguém buscar aí nas equações, né, das estatísticas que a gente aprendeu lá na escola, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, a gente geralmente começa a fazer o cálculo, né? A gente só consegue fazer o cálculo se a gente encontrar primeiramente o que está dentro do parênteses, tá? Então eu começo por dias perdidos e dias debitados. Quando a gente fala então sobre a taxa de gravidade, eu utilizo esses indicadores aqui, ó. O DG é taxa de gravidade, o dias perdidos, né, vem de DP, DD, dias debitados, e hora homens trabalhados, né, vem ali de HHT, também que a gente pode representar também somente com H, tá bom? Mas então, quando a gente pega essa taxa de gravidade, vamos praticar aqui. Eu pego inicialmente os dias de perdidos, para a gente calcular o seguinte: são os dias de afastamento de cada acidentado, contando a partir do primeiro dia, tá? Que é o dia seguinte ao do acidente. Então, quando a gente utiliza para cálculos estatísticos, eu levo em consideração hoje, sendo, por exemplo, essa aula que está acontecendo hoje, no dia 9 de junho, aquele trabalhador que sofreu um acidente nesse dia de hoje, ele ganha aquele dia, né? A empresa paga o dia dele, tá bem? As horas dele naquele dia, e começa a contar para fins estatísticos e também para fins previdenciários a partir do primeiro dia após o acidente, que é o dia, vamos dizer assim, 24 horas depois do acidente, até o efetivo dia da alta médica, um dia anterior ao retorno ao trabalho. Então a gente sabe, por exemplo, que hoje o benefício previdenciário do INSS é de 15 dias. Então, se o trabalhador ele sofreu um acidente hoje, ele vai retornar, né, até 15 dias, né, para ele não ia ficar afastado pelo INSS, mediante a alta médica. Então, eu preciso saber exatamente que dia que o médico atestou que ele pode retornar ao trabalho. Não somente o médico do INSS, mas o próprio médico do trabalho da empresa, tá bem? Então, quando eu pego a situação de dias perdidos, eu levo em consideração que é o dia contado ao primeiro dia do afastamento até o dia da alta médica. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, ó, basicamente com o que eu acabo de falar. No dia 3/4, né, foi uma sexta-feira de 2017, aquela pessoa sofreu lá um acidente, né, e o efetivo afastamento começou no dia 4/4, no dia seguinte, tá bem? E a alta médica, ela ocorreu no dia 19/5 de 2017. Então, eu tenho que contar também os feriados e domingos aqui. Então, vamos pegar essa situação que o trabalhador sofreu um acidente aqui no dia 3 de abril, uma segunda-feira. Eu começo a contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. E a alta médica dele acontecendo no dia 19. Então, eu tenho 45 dias perdidos, tá bom? Observem que aqui nós temos dia 14, né, e dia 21 e dia 1, que são feriados, né? Geralmente aqui ligados aí tanto ao dia de Tiradentes, né, e dia de 1º de maio, ou também aí ser ligado Sexta-feira Santa, né, que pode cair aí, dependendo do calendário, pode cair no dia que for, tá bom? Mas geralmente é uma semana antes aí
é uns 2 dias antes da Páscoa, né? Então, leva-se em consideração os feriados, né, do mês, ou leva-se também em consideração domingo e feriados para a gente contabilizar. Guarda que nós fizemos aí um cálculo, né, e encontramos 45 dias perdidos. Então, na verdade, 46, porque tem o dia da alta médica, né? Então a gente conta aí também o dia 19, tá bem? E ele vai retornar efetivamente ao trabalho no dia 22 de maio, tá bem? Então, totalizando aí 46 dias perdidos, que é o cálculo que nós fizemos. Se ele ficou 46 dias afastado, certamente ele foi para o INSS, ele vai ter um retorno baseado no sistema previdenciário, né? Então, é ir para o médico da Previdência, o médico vai afastá-lo. Depois ele retorna, né, com uma carta do médico ortopedista, com o médico dele, falando que ele esteve alta, ou o médico do INSS pode avaliá-lo e também falar que ele tem alta naquele dia. E aí ele volta para a empresa, faz o retorno ao trabalho, e aí depois a gente para de contar a quantidade de dias perdidos. Então vamos imaginar que ele voltou lá do INSS no dia 18, mas ele teve a alta médica dele lá na empresa no dia 19. Então totalizou aí 46 dias no total. Se a gente já encontrou a taxa de dias perdidos, vamos encontrar agora os dias debitados, que ele é um pouquinho mais fácil, né? Ele já está naquele quadro que eu falei para vocês da NBR 14280. Os dias debitados é devido à incapacidade permanente, total ou parcial, né? E ainda em casos mais sérios aí é a morte. Atribuímos os dias debitados conforme a tabela contida na NBR 14280, que a gente já mostrou, mas na NBR, né, que eu deixei também o link na descrição do vídeo, caso vocês quiserem baixar essa NBR, ela é bacana para vocês lerem e conhecerem ela, e a gente utiliza ela também para cadastrar os números de acidentes de trabalho. Ele vai estar lá disponível no quadro 1, né, da NBR 14280, que são esses dias aqui, ó. Então nós temos ali diversas situações, né, casos bem específicos, né, por exemplo, a perda de uma falange de um dedo. Se for do polegar, 600 dias. Se for do indicador, do segundo dedo, 400 dias. Se for do terceiro dedo, 300. E por assim vai. Nós temos 5 dedos na mão, né? Então cada dedo ali equivale a um dia perdido, né? Cada situação equivale a uma quantidade X de dias perdidos. Observa, por exemplo, né, se for uma amputação na região da mão, né? A gente leva em consideração 3.000 dias, tá bem? Eu não vou ficar muito aqui em cima desses números, né? Justamente porque esses dados eles estão classificados, né, na própria NBR, né, 14280. E na prática também a gente vai utilizar essa tabelinha. Tá? E essa tabelinha ela não muda, justamente porque esses dias a debitar, né, eles já estão classificados de acordo com o meio estatístico que foi encontrado para a criação dessa NBR 14280. Então a gente pega outras situações aqui, né? Vamos por partes. Então eu pego ali a situação morte, 6.000 dias, incapacidade permanente total, no caso uma tetraplegia, uma paraplegia, de 6.000 dias. A perda do membro superior está dividido ali em punho e cotovelo, né? Ou de cotovelo até a articulação do ombro. Então nós temos ali 3.600 dias, 4.600 dias. Nós temos a situação das mãos que eu acabei de citar, né? Podendo equivaler ali no mínimo de 100, né, dias até no máximo ali 3.000 dias, no caso da perda total da mão, tá? A região do carpo é a região ali onde faz a flexão do punho, né? Então seria a amputação total da mão. Ou situações ainda voltadas ao membro inferior, né? Então nós temos ali amputações de 4.500 dias, 3.000 dias. Nós temos ali umas situações mais voltadas ali a uma classificação na região do membro inferior, do pé, tá bom? Podendo ser no máximo ali 2.400 dias,
ligadas aí a uma perda total do pé na região do tarso, que assim como o carpo é a região que faz a flexão, né, do pé, tá bem? No caso, o carpo faz a flexão da mão, o tarso faz a flexão do pé. Nós temos uma situação de perturbação funcional, que não é uma perda total, né, mas tem as perdas totais e tem as perdas parciais. Então, a perda de visão de um olho, né, ali um trabalhador que acaba tendo um acidente ali e perde a visão de um olho. Leva em consideração 1.800 dias. A visão de ambos os olhos, né, dentro de um acidente, em um só acidente, 6.000 dias. Perda de audição, 600 dias. E a perda de audição de ambos os lados, né, de ambos os ouvidos, em um só acidente, 3.000 dias, tá? Justamente porque também a pessoa não vai perder a audição novamente, né, depois que ele já perde ela de uma vez, de uma maneira total, tá bom? Então, o que eu preciso entender, pessoal? Que quando eu uso os dias a debitar, né, que ele entra na fórmula ali, eu preciso somar com os dias perdidos. Então, eu tenho todas essas situações aqui que eu já expliquei para vocês, mas isso vai estar na fórmula, tá? Eu só preciso encontrar aonde se enquadra, né, com a relação do meu acidente. Então, se for um acidente voltado lá, perda da mão até o punho, eu sei que são 3.000 dias. Eu sei que se for a perda da visão de um olho, 1.800 dias. Então, eu utilizo esses cálculos aí que já estão na fórmula e já estão também na NBR 14280. Então, vamos por partes aqui. Então, eu preciso fazer um exemplo, né? E vamos fazer todo mundo junto aí para a gente andar todo mundo junto, né? Quando eu falo de uma indústria, né, no exemplo de uma indústria aqui, aconteceu um acidente no mês de abril de 2017, sendo que resultou em 46 dias perdidos, né, e totalizando ali 3.500 dias debitados, tá bom? Então, vocês já têm mais ou menos noção de que tipo de acidente aconteceu. Vamos voltar aqui no quadro. Se foram 3.500 dias debitados, provavelmente foi uma perda de amputação, né? Uma amputação abaixo do nível do cotovelo, por causa de 3.500 dias debitados aqui na forma. Com exposição aos trabalhadores que foram ali de 20.000 horas ao risco. Lembra, pessoal, que a quantidade de horas homens trabalhadas leva-se em consideração ao número total de trabalhadores daquela empresa. Por isso que esse número de horas homens trabalhadas é grande, tá bem? Então, qual que é a taxa de gravidade que a gente vai encontrar? Eu tenho dias perdidos e tenho dias debitados. Como eu falei para vocês, a gente começa a multiplicar, né, a fazer a fórmula aí dentro do que está nos parênteses, né? Então, eu tenho os dias perdidos, que são 46, eu somo, né? Eu coloco um sinalzinho de mais com a quantidade de dias debitados. Portanto, eu tenho ali que colocar mais 3.500 dias debitados. Então, na fórmula vai ficar assim, né? Eu tenho essa somatória de 46 mais 3.500 vezes 1 milhão, dividido ali pela quantidade de horas homens exposição ao risco, ou horas aos homens trabalhadas. Então, eu pego essa taxa de gravidade de 46 mais 3.500, totalizando 3.546. Eu multiplico por 1 milhão, né? Então, eu coloco ali a quantidade que faz parte da fórmula, tá? Esse 1 milhão vai fazer parte da fórmula. Então, eu vou encontrar ali 3.500.046, dividido por 20.000 horas trabalhadas, tá? Então, a gente vai chegar nesse valor aqui, né, de taxa de gravidade de 1,77, tá? Então, nós temos essa equação, a gente chega nesse total, né, de 1,77. A taxa de gravidade, né, ela é levada em consideração esses multiplicadores, até mesmo porque eu preciso encontrar
os dias debitados mais os dias perdidos, né? Primeiramente os dias perdidos, na sequência os dias debitados, chegando ali num total, né, nesse exemplo aqui, de 35.046. Eu multiplico por 1 milhão, eu vou chegar então a 35.046. Depois eu passo dividindo por 20.000 horas, tá bem? Totalizando ali 1,77. Então, vamos pegar esse cálculo aqui, ó, a gente vai chegar nesse valor final, tá bem? Ele é um pouquinho mais extenso, né? Essa avaliação, ele é um pouquinho mais detalhado, justamente porque eu preciso fazer a soma dos dias perdidos e dos dias debitados, tá bem? Então, isso acaba acontecendo dessa forma, igual a gente está mostrando aqui na equação. Então, vamos para a segunda parte, né? Eu vou fazer com vocês, depois a gente deixa aí os próximos a serem feitos de maneira sozinho, tá bem? Então, só pegando o enunciado, né? Em uma indústria aconteceu 4 acidentes no mês de maio de 2017, sendo que resultou em 36 dias perdidos e 1.800 dias debitados. Vamos voltar lá para ver, então, que provavelmente esse 1.800 dias debitado foi a perda da visão de um olho daquele trabalhador. Mas como para fins estatísticos a gente não leva em consideração somente o acidente, a gente leva em consideração os dias perdidos e os dias debitados, os trabalhadores foram expostos aí a 30.000 horas ao risco. Então a gente vai pegar, né, primeiramente 36 dias perdidos, mais 1.800 dias debitados. Eu multiplico por 1 milhão, chegando ali no valor de 1.800.036, né, o valor total, dividido pela quantidade de horas homens trabalhadas, que é de 30.000, né, de 30.000, chegando aí ao valor, né, que a gente vai encontrar de 61,2, tá bem? Então, toda vez que a gente for fazer a taxa de gravidade também, eu preciso colocar, né, uma separação, né, dessa vírgula. Então, quando a gente pega esses valores, eles servem justamente para a gente entender, né, a taxa de gravidade e depois utilizar ela lá naquela tabela da OIT, que eu vou falar depois para vocês se um acidente ele é classificado, então, como ele é classificado, a taxa de gravidade e ainda também a taxa de frequência, tá bom? Vamos deixar vocês praticando aqui, vou deixar 5 minutos para fazer esse cálculo, tá bem? Então, assim que passar esses 5 minutos, eu retorno para a gente fazer a correção. Beleza, pessoal, vamos dar sequência aqui à nossa aula, né? Passou aí os 5 minutos, deixa eu só levar em consideração aqui o enunciado, né, que nós tivemos para praticar. Em uma gráfica, né, 2 acidentes ocorreram no mês de junho de 2017, sendo que a soma dos acidentes resultou em 52 dias perdidos e 3.000 dias debitados, com os trabalhadores expostos aí a 40.000 horas ao risco, tá bem? Então, como a gente tem 2 casos de acidente, leva-se em consideração somente os 2 dias, os 52 dias perdidos e os 3.000 dias debitados, né, daqueles trabalhadores. Então, essa soma de dias perdidos e dias debitados, a gente vai chegar nesses valores aqui. Então, eu vou chegar ali primeiramente, né, para encontrar, né, então, esse valor da taxa de gravidade, de 52 mais 3.000 dias, na verdade são 52 dias perdidos, e eu levo em consideração também os 3.000 dias debitados. Então, eu tenho 3.052 vezes 1 milhão. Na sequência, eu passo ali, então, dividindo, né, por 40.000 horas homens trabalhadas, chegando, então, ao valor ali de 63,3, tá bom? Então, toda vez que a gente faz esse cálculo, né, chega nessa equação, a gente entende aí que leva-se em consideração, né, a taxa de gravidade e a taxa de dias
perdidos, né? Taxa de gravidade leva em consideração dias perdidos e dias debitados. Vamos aí para mais uma prática, vou deixar mais vocês mais 5 minutos e aí depois a gente retorna à nossa aula. Só deu 5 minutos aqui, né? Vamos então fazer a prática dessa carvoaria. Então, leva-se em consideração a quantidade de dias perdidos e dias debitados, justamente por causa também da horas de exposição ao trabalho, ao risco, né? Então, eu pego ali 120 mais 3.000 dias, né? Totalizando 3.120, multiplico por 1 milhão, e assim que eu multiplico esse valor, eu entro ali com divisão de horas homem trabalhadas. Então, portanto, né, a gente vai chegar nesses valores aqui de 52,0, tá? Vamos arredondar essa taxa de gravidade, tá bem? Deve ter dado aí 51,97 nos números de vocês, né? Mas a gente faz esse arredondando, né? Justamente para pegar a taxa de gravidade. Quando a gente fala, então, sobre estatística de acidente, né? Eu tenho que ter sempre, né, um olhar voltado para a NBR 14280. Em caso da lesão não constar ali na NBR 14280, sempre vão prevalecer os dias debitados indicados, tá bem? Mesmo que haja diferença aí com os dias perdidos pelo acidentado. Somente vamos usar os dias perdidos quando esses números forem maior que os dias debitados indicados na tabela. Então eu preciso sempre ter, né, obedecer uma regra ali para colocar os dias debitados, os dias perdidos, né, sempre um na frente do outro, para fazer consistência na fórmula, e também levar em consideração que mesmo se os dias perdidos, né, eles forem, somente vamos usar essa diferença, se os dias perdidos forem um número maior que os dias debitados indicados na tabela que nós vimos aí na quadro 1 da NBR 14280. Então, toda vez que eu pegar uns exemplos aqui para a gente fazer, né, eu posso levar em consideração também que a gente pode pegar ali casos de dias sequentes, né, acidentes frequentes, né, de dias debitados e dias perdidos. Nesse caso aqui, nós temos uma luxação, né, nós temos uma fratura e nós temos a perda de visão de um olho. Tá? Luxação e fratura eu não tenho dias debitados, mas no caso ali da perda da visão de um olho, eu tenho 1.800 dias que são levados em consideração para a gente calcular aí a perda da visão de um olho. Então, para a gente entrar aqui no nosso final de aula, né, eu vou calcular a taxa de frequência, a taxa de gravidade do ano de 2017, tá bem? Então, no caso 1, nós temos ali a taxa de frequência, vamos calcular aqui. Taxa de frequência, o número, né, de acidentes foi então de 1,66, já a taxa de gravidade foi de 1,35 e o zero aqui, tá bom? Então, a gente chega nesse final de taxa de frequência e taxa de gravidade. Toda vez que eu levar aqui se a situação do acidente ela é boa ou não, né, toda vez que ela indicar até 20, significa que a quantidade de frequência de acidentes é muito boa. Se for de 20,01 até 40, ela é classificada como boa, 40,01 até 60, regular, e acima de 60, péssima, tá? Esses são os valores aí que a gente calcula em relação à taxa de frequência, tá bem? Então, toda vez que eu falar para vocês aqui sobre taxa de gravidade, até 500 ela é considerada muito boa, de 500 a 500,01 até 1.000 ela é boa, 1 milhão, né, até 2 milhões regular, e acima de 2 milhões, né, ela é levada em consideração como péssima, tá? Então, toda vez que a gente calcular a taxa de gravidade, essa é a tabelinha que a gente precisa enquadrar. Então, eu vou deixar para vocês fazerem isso como lição de casa, aí, calcular a taxa de frequência e a taxa de gravidade,
né? Por exemplo, para uma empresa com os seguintes resultados no ano de 2017. Número de acidente com 5 afastamentos, número de acidente sem afastamento, né, foram 10 e com afastamento foram 5. Horas homens de exposição ao risco, 1.450.000 horas. Dias perdidos, 65 e dias debitados, 3.000, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo aqui e depois me mandarem, né, se vocês acharam que ela é boa, se ela é muito boa, ou se ela está ali como a taxa de gravidade também, tá bom? Sendo assim, pessoal, eu peço que vocês terminarem, a hora que vocês fizerem o cálculo aí, pode mandar um print do celular mesmo para mim pelo WhatsApp e a gente vai conversando. Ou manda no grupo da sala justamente para criar ali uma discussão sobre taxa de frequência e taxa de gravidade, tá bem? Então, você que acompanhou a nossa aula, né, a gente encerra por aqui. Eu, eu volto para conversar com vocês aqui também após a gente encerrar a gravação. E você que acompanhou essa videoaula disponibilizada no YouTube aqui, eu agradeço, muito obrigado, até a próxima aula.